Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para o nosso habitual bate-papo sobre terapias, espiritualidade, caminhos a seguir, dentre isso, outras coisinhas. Se você já está aqui, ajuste o vosso GPS, toca no sininho, dê um like, faça com que a plataforma entenda que o canal é relevante, que as mensagens, os terapeutas são importantes para quem quer seguir um novo caminho. Hoje, eu tenho a honra de receber a Kátia Sofia, ela é terapeuta, cerimonialista, dá cursos, e ela vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória dela. Olá, Kátia, como está? Olá, estou bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a vossa generosidade de estar aqui e partilhar conosco um pouquinho da sua história. Obrigada. Como é que você começou esse percurso dentro da espiritualidade, dentro das cerimônias? Olha, eu comecei este percurso através da astrologia. Houve uma altura na minha vida em que estava muito complicado, estava a gerir muito mal a minha dificuldade de gerir as minhas próprias emoções e todo o trabalho. Eu tornei-me empreendedora quando tinha 34 anos e aos 35 as coisas estavam mesmo muito complicadas e eu não estava a conseguir nem gerir o meu negócio, nem gerar riqueza, nem estar a sentir-me bem comigo própria. Então fui a um astrólogo e o astrólogo cortou com todos os meus preconceitos relativamente às terapias e à parte mais holística, porque era uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito simpática e muito pragmática, o que me surpreendeu muito, porque eu achava sempre que as pessoas da espiritualidade eram todas xalala e viviam todas no outro mundo. E ele trouxe-me muitas coisas interessantes sobre mim própria, muita consciência da minha identidade e daquilo que eu sou, e foi um processo terapêutico mesmo muito profundo em mim. Eu continuei a acompanhá-lo e também lembro-me que nessa altura ele disse-me que passados alguns anos eu ia virar a bruxa. Eu é que não sabia, não é? Eu não fazia a mínima ideia e disse-lhe, está bem, está, deixa-te lá dizer essas coisas. A verdade é que a vida deu muitas voltas a partir daí, isto foi em 2015 e em 2020 eu já no meu trabalho de empreendedora eu era wedding planner, portanto organizava casamentos e as coisas também não me corriam propriamente muito bem. E há uma amiga minha, já na transição para o Covid, há uma amiga minha que me pede, que estava grávida, e que me pede para eu fazer a bênção da mãe. E eu não fazia a mínima ideia o que é que era uma bênção da mãe. E disse-lhe, tu és maluca, mas alguma vez eu vou fazer uma coisa dessas? Eu organizo coisas, eu faço esquemas, Excelis, dinheiro, vendedores, vendors. Quer dizer, tenho toda uma panóplia, eu não sei fazer aquilo que estás a dizer. Mas a verdade é que ela insistiu e disse-me que eu era a única pessoa que ela conhecia em Portugal capaz de o fazer. Mas curiosamente ela tinha uma amiga no México que fazia e deu-me o contacto dela. E qual não é o meu espanto quando essa amiga também me fala sobre a minha formação que depois acabei por fazer online, e onde efetivamente um dos módulos do curso era de guia e facilitadora de círculos femininos, e um dos rituais, um dos módulos da formação falava sobre rituais e cerimónias. E eu entrei na formação por causa desses módulos, mas a verdade é que foi altamente transformador a partir do momento em que eu comecei a trabalhar e a estar mais com o arquétipo da mãe e da avó, e quando percebi através da minha história todo um processo e todo um caminho que eu haveria de fazer agora e que estou a fazer neste momento, de integração dessas duas pessoas, que na realidade são pessoas, mas que são também significados dentro de mim, símbolos dentro de mim. E pronto, descobri uma grande conexão ao meu feminino, uma grande conexão à minha sensibilidade, à minha capacidade de fragilizar, de vulnerabilizar, e a partir daí, então, a partir desse adentrar, foi tudo muito orgânico, não é? Porque comecei a falar muito disso nas redes,
Orientei logo uma marca, não é? Na altura chamava-se Cátia Silva Rituais. As minhas amigas, os meus conhecidos da área dos casamentos também sabiam que eu já estava mais ligada a esta parte, começaram a ter esse conhecimento e começaram-me a referenciar, basicamente foi isso. E pronto, o amigo puxa o amigo, a referência puxa a referência, e lembro-me que há uma amiga minha, florista, a Pontepé de Flor, que vira-se para mim e diz-me, pá, tenho aqui uns noivos que são mesmo para ti. E eu fiquei-me a perguntar, pois eles gostam do yoga e da meditação, e lá fui eu a fazer o casamento deles, ter uma reunião com eles, e pronto, esse casamento foi realmente muito bonito e muito impactante, porque foi um casamento muito curto, foi o primeiro casamento de todos, foi em 2020, estávamos na altura do Covid, não podia haver muitas pessoas, então era um casamento muito, muito pequenino, tinha 15 pessoas apenas, foi na praia, e eu lembro-me que eu conecto muito com a história das pessoas, não é? Com aquilo que é importante trazer. Eu costumo dizer, nos casamentos em particular, nos outros rituais se calhar é um bocadinho diferente, mas nos casamentos em particular, eu costumo dizer que é demasiado investimento em termos de dinheiro para ser um trabalho, um casamento tão desprovido de significado. Então eu quero trazer muito essa história para trazer o significado. E foi muito bonito, porque naquele caso, naquela história em específico, eles tinham uma característica muito interessante, que era, as alianças eram forjadas dos anéis dos avós. E há um momento na cerimónia que foi muito curta, mas antes da troca das alianças, que eu pego nas alianças, que era uma tacinha que tinha as duas alianças, e que antes de as pôr e de lhes dar para eles trocarem, lembro-me que fechei os olhos, pus as alianças na mão, é quase como se, sabes, fazer uma bênção. Na altura eu não sabia o que era isto, estava longe, mas fechei os olhos e comecei a falar sobre aquelas alianças e aquele ouro, não é? O ouro, que é o metal mais precioso da Terra, não é? E é por isso que nós andamos com ele, porque realmente ele transporta-nos para a nossa real preciosidade também, aquela que temos no nosso interior. E comecei a falar das viagens, dos abraços, das memórias, das vivências que aquelas alianças tinham. E eu, sei lá, isto durou o quê? Um minuto e meio, se calhar, não sei, muito pouco de certeza, mas lembro-me de sentir qualquer coisa aqui dentro, um estremecer, e quando abri os olhos, olhei à volta e estava toda a gente a chorar. E eu aí percebi exatamente o impacto do meu trabalho e da minha posição. O meu trabalho tem muito isto de honrar a vida das pessoas, celebrar a vida das pessoas, trazer da memória, trazer do legado aquilo que cada um de nós significa e transporta em nós para aquilo que vai vir a seguir. E, no fundo, em todos os rituais, e também foi com a bênção da mãe dessa minha amiga, em que juntamos todas as gerações, estava a avó, a bisavó, a avó, a mãe, a sogra, as primas, a tia, toda a gente ali reunida. E o meu trabalho tem muito a ver com isto, tem muito a ver com esta minha capacidade de trazer a amorosidade que todos nós transportamos dentro e que muitas vezes nos esquecemos. A ligação, os fios, os laços que nos comunicam a todos e que todos nós temos entre principalmente familiares, amigos e pessoas próximas, e que muitas das vezes nos esquecemos, porque vivemos no automático, porque estamos completamente aliados. Então, trazer este lugar, relembrar este lugar de pertença, não é? Eu aqui pertenço, eu aqui sei que sou esta pessoa e que sou amada e que não preciso de ser outra coisa que não isto que eu já sou. Não é? Então é muito bonito o trabalho que eu faço neste sentido, porque eu trabalho com famílias, não é? O meu trabalho ritualístico e cerimonialista é com famílias, não é? Quer seja uma bênção da mãe, quer seja um batizado, quer seja um funeral, quer seja um casamento, quer seja um aniversário, eu trabalho com famílias, não é? Quer sejam as famílias mais alargadas, que são aquelas que não são de sangue, quer sejam aquelas que realmente têm sangue e que se conectam e que se aliam. E trazer aqui também uma perspectiva muito de integração e de cura. Cura no sentido, eu esta palavra tenho sempre muito cuidado ao usá-la, porque cura no sentido de
trazer mais amor, trazer mais integração. Eu costumo dizer isto muitas vezes, que onde efetivamente há dor, é preciso levar amor. E nas famílias e nas nossas histórias estão carregadas de dor, estão carregadas de memórias, de traumas. Então é preciso trazer amor em forma de compaixão, em forma de empatia, em forma de ternura, de carinho. E isso é um trabalho que eu faço até chegar ao ritual. O ritual acaba por ser quase como que um processo, não é? E o ritual é tudo um processo. E o ritual é um portal. Mas, na verdade, há todo um caminho que se faz, não é? Antes e depois do ritual. E a mim interessa muito trazer esse lugar terapêutico, esse lugar intencional, simbólico, de onde é que eu estou hoje e agora, o que é que eu estou a deixar para trás e o que é que eu quero conquistar a seguir. Não numa forma de objetivo, mas numa forma de almejar, não é? É um trabalho de alma, é um trabalho muito que vem de dentro, é um trabalho muito de concretização e de realização de que eu sou uma pessoa, sou válida e tenho alguma coisa a acrescentar a mim própria e ao outro, não é? E faço o meu trabalho muito à volta disto. Certamente que fazendo cerimônias para os outros, você também vai conhecendo você própria, né? Porque se você, com as alianças, conseguiu ter uma intuição ou um contato mais espiritual para falar das alianças, olha, eu vai se comecei a entrevista a descobrindo, dizer né? isso, eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu costumo dizer, eu acredito na espiritualidade, eu acredito que há pessoas que têm guias, que têm mestres, conseguem percepcionar, são muito sensíveis à energia, que são médiums, que têm acesso e que há pessoas, aliás, que há almas e que há espíritos que falam com elas. Eu não. Pelo menos não é assim que eu me vejo. Eu sou uma pessoa muito terra a terra. Se há um Deus para mim, uma deusa, é a mãe natureza. Então eu confio muito nesta ligação, não só aos elementos, porque é uma das ferramentas do meu trabalho, mas também a este lugar do meu próprio poder pessoal. E eu não nego Deus nem a deusa, muito pelo contrário. Isso tudo são partes de mim, não é? São simbologias, são lugares que a nossa psique precisa e que nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto pertencentes a uma comunidade, pertencentes a uma região, a um sítio, a uma cultura, precisamos delas para nós. E eu gosto muito de integrar isso e integro isso tudo nos meus rituais. Agora, eu, enquanto Kátia, eu tenho aqui uma ligação muito forte à minha intuição e àquilo que é quase como, sabes, como os cães que farejam. Sim. Eu tenho este farejar que muitas das vezes é intuitivo e eu faço ao calhas, não é? Tipo, isto dá-me jeito. E depois, quando dá jeito, vai haver e, na realidade, aquele dia até é um dia especial porque isto e aquilo, sabes? E eu não faço isto é uma forma muito intuitiva. E há outra coisa que eu gosto muito e que é muito característica de mim, que é, eu sou muito instintiva. Uma das minhas características é a espontaneidade e a autenticidade. É uma das minhas grandes culturas. Eu acredito que eu, para me aceitar a mim própria tal e qual como eu sou, eu não posso usar máscaras. Embora nós as tenhamos que usar muitas vezes, e eu não estou a dizer que não as uso, mas tento ao máximo no meu processo e no meu trabalho despir-me delas. Ser original, né? Ser original é ser verdadeiro, exatamente. É dizer aquilo que eu penso, mostrar aquilo que eu sou na realidade. Quer seja isso de um lugar de simpatia e de estar à vontade com todos, quer seja muitas vezes num ponto mais impulsivo, mais bruto, mais assertivo, sem grandes maneiras de como é que eu tenho que ser para que a sociedade me aceite. Eu já fui assim, não é? Já fui muito assim. E há situações onde ainda eu sou, mas tento ao máximo tirar esses lugares e ser autêntica e mostrar-me tal e qual como eu sou, dizer aquilo que eu penso,
claro que com regras, com limites e com empatia, como eu dizia ainda há bocado, e com paixão. Agora sim, todo este processo, e eu acho isto muito interessante, é que eu estou a trabalhar nos rituais há 6 anos. Eu já fiz um bocadinho de todo o tipo de rituais, casamentos, já fiz mais de 100 casamentos. No outro dia dei-me ao luxo de contá-los para perceber mais ou menos como é que eu estava. Já fiz muitos rituais de funerais, de aniversário. Há pouco tempo até fiz de um animal de estimação, um funeral de um animal de estimação, que é sempre uma perda muito grande e que nós não damos muitas vezes simbologia ou não damos muito significado, mas são muito importantes, porque os animais fazem parte da nossa vida e são seres que nos acompanham ao longo de muitos anos. Eu já fiz um bocadinho de tudo o tipo de trabalho e aquilo que eu tenho para mim e aquilo que eu chego à conclusão é que os rituais chegam sempre no momento em que eu preciso trabalhar alguma coisa em mim, não é? À partida que eu tenho que trabalhar algum nível de consciência, essa mensagem vem através dos meus clientes e através do outro. E é delicioso, porque eu amo o meu trabalho, não é? Eu não me nego nunca a fazer trabalho emocional e a fazer trabalho de desenvolvimento pessoal e espiritual dentro de mim. É uma coisa que eu sou, até diria, um bocadinho viciada. Por isso é que para mim é um bocadinho difícil levar o outro a celebrar sem pensar ou sem realmente ter noção daquilo que está a acontecer na vida, porque eu também faço esse processo comigo. Então, no fundo, sim, eu vou-me transformando muito através de cada ritual e também vou-me transformando e vou crescendo e vou evoluindo. E o que é que eu queria dizer aqui que eu acho que também é mesmo muito importante? É quase como se me vou também distanciando ao mesmo tempo, sabes? E fazendo disto como se fosse realmente um serviço. Eu há 6 anos dizias-me falar do que é esta coisa do servir o outro, não sabia o que era. E eu hoje ainda não continuo sem saber. Mas acho que já estou um bocadinho mais perto disso, que é não estar muito preocupada com o resultado final e estar mais preocupada com a entrega no processo e com aquilo que realmente eu tenho para dar ao outro e sem estar preocupada com se vão gostar, se não vão gostar, sabes? E que o outro terá sempre a medicina ou aquilo que realmente precisa no momento em que estamos e em que está no seu processo. A partir do momento que a gente dá o nosso melhor, o resultado sempre é positivo, né? E a partir do momento em que eu sou verdadeira. Exato, é o seu melhor, é o seu... Essa questão da verdade para mim é muito interessante, sabes? Porque eu muitas vezes tento, como toda a gente, não é? Quando tem um problema, tenta fugir ao problema e remediar e contar uma mentira ou não ligar, evitar, fingir que não existe esse problema. E eu ultimamente, e cada vez mais, tenho isto para mim, quando nós dizemos a verdade, não há nada que possa vir contra nós. Principalmente porque quem se vira contra nós somos nós próprios, não é? Com a nossa falta Somos de os integridade. primeiros, né? Yeah. Então, a integridade tem-se transformado, sem dúvida, num dos meus principais valores. No sentido em que, por pior que seja a situação, eu tenho que ter responsabilidade e assumir as coisas com responsabilidade e assumir o meu erro e assumir a minha posição, e isso já me aconteceu, como deves calcular, não é? Com tanto trabalho, e acontece a todos, quem é que não erra, não é? Mas assumir essa integridade tem sido uma coisa mesmo muito bonita, que às vezes dá para espernear um bocadinho, mas que efetivamente traz-me uma coluna vertebral e uma maneira de estar que me deixa mesmo muito mais à vontade, não é? Que é, eu posso ser quem sou. Então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você não criou resistência há 6 anos atrás e seguiu o fluxo. Foi fazer o curso, seguiu o fluxo da vida, ou do destino, como queiram chamar, e hoje faz esse trabalho, porque esse seu trabalho é mesmo importante. Porque as pessoas vão numa cerimônia de casamento
e não focam nesses momentos especiais, né? Dessa celebração, porque está todo mundo brindando, bebendo, mas a celebração da união, a celebração desse momento do batizado ou da bênção de uma mãe, esse detalhe é o que os noivos guardam, porque é um dia que está tão cheio de pessoas e todo mundo, e os noivos não têm esses 5 minutos, a não ser lá com o padre, que pergunta se sim, se não, e toca o barco, vão para a festa e vão beber, e eles têm aquela obrigação de estar perguntando a todo mundo se está todo mundo satisfeito, e eles? Sem dúvida. E aquele momento deles? Há De uma olhar questão. um para o outro e falar, olha, nós casamos, vamos celebrar. Há uma questão aqui que me deixa muito triste e que na realidade é uma dos meus cavalos de batalha, não é? Que é esta questão da mecanização dos rituais, não é? Nós tornámos os rituais a que vamos, e agora estou a falar dos católicos e de outros tantos, que nós tornámos demasiado mecânicos. Então é quase como se nós fôssemos para lá porque já sabemos o que é que vai acontecer. Não há novidade, não há nada de novo ali, não é? Não há nada de história, não há nada de personalização, nós já sabemos que levantamos, fechamos, vamos comer a hóstia, vamos ouvir a homilia, o que muda ali um bocadinho a homilia no catolicismo, nas outras coisas não sou tão específica porque não foi onde eu fui criada, portanto não sei. Nesta questão dos rituais que eu trago e deste lugar que tu estás a trazer, do especial que é para os noivos, aquilo que eu faço muito, primeira coisa de todas, que eu acho que é muito importante, é os noivos terem consciência que é um dia para receber. É um dia para receber. E quem percepciona isto mais do ponto de nível espiritual, percebe que quando nós assumimos um compromisso e quando nós convidamos uma comunidade inteira para vir, sejam eles 10 pessoas, ou sejam eles 100 ou 150 ou 200, é porque realmente queremos celebrar em companhia. Então, se queremos celebrar em conjunto, em comunidade, nós celebramos em conjunto com aqueles que amamos. Os outros também nos amam e querem nos ver felizes, e é por isso que vão aos rituais. Então é este lugar de confluência e de aprender a receber. E os noivos, e quer sejam os noivos, quer seja em todo o tipo de ritual que eu faço, seja um aniversário, seja um funeral, até mesmo um funeral, ou até mesmo um batizado, é para a família que está a ritualizar receber. E receber o quê? Receber amor, não é? Receber compaixão, receber simpatia, receber alegria, receber abraços, receber histórias, piadas. Normalmente estes dias são sempre acompanhados de muita bebida e de muita comida, não é? Não é à toa que nós celebramos com essas coisas todas. Então, nesse dia, é um dia de estarmos mais presentes para receber e não estar constantemente no dar, no dar. Claro que há toda uma envolvência de preparação para dar, mas podemos chegar àquele dia e apenas receber. E isto é mútuo, porque os convidados, que eu costumo dizer que são muito mais testemunhas do que convidados, porque eles estão a testemunhar algo único na vida dos outros, não é? Quer seja na vida da família que acabou de receber um bebê, não é? Que o está a receber e que o está a dar a conhecer à tribo, ou quer seja num casamento onde os convidados ou as testemunhas vão para testemunhar o compromisso que está a ser assumido perante toda a gente. Eu amo esta mulher, eu amo este homem e quero ficar com ele, e quero estar com ele, quero viver com ele. É um momento de troca. E há uma coisa muito interessante que eu faço também em quase todos os rituais, quase todos não, em todos, que é muito relembrar isto às pessoas, sabes? Porque estamos tanto no mecânico que nos esquecemos que mesmo quando vamos como convidados, o que é que estamos ali a fazer? Exatamente. Quem somos nós? Quem somos nós enquanto pessoas para ir àquele casamento? O que é que aquelas pessoas nos dizem em especial para nós estarmos ali com elas? Não é? Para nós gastarmos aquele dinheiro na roupa, na maquilhagem, no cabeleireiro, não é? Isto há uma ligação, e esta ligação é puro amor.
é pura conexão. Claro que muitas vezes, sou namorada, é amigo do meu namorado e eu vou. Claro, eu não estou a falar dessas situações. Eu estou a falar da família. Eu estou a falar dos pais, dos primos, dos amigos, dos vizinhos, de toda a comunidade que geriu o tempo e o espaço para estar ali naquele dia e para estar porque em alguma parte da sua vida se conectou com aquelas duas pessoas ou com aquela família, não é? Então, para fazer esta pergunta muito simples que é: quem és tu para estas pessoas que estão aqui? Quem és tu para este casal? Quem és tu para este bebê? Quem és tu para esta mulher? Quem és tu para este homem? E a partir do momento em que a pessoa começa a pensar nisto e integra dentro de si que o que conecta ali não é aquela coisa automática, eu vou ali só a um casamento e já venho, e que ela percebe que há uma intenção e que o coração dela ali é necessário e que a energia dela ali é necessária para fazer com que toda a magia aconteça, é logo uma mudança na maneira como tu estás no ritual. Então, para mim, isso é tudo muito importante. É relembrar as pessoas, é trazer presença, trazer essa verdade, não é? Esse lugar de que é mais importante e que nos dá realmente o significado de estarmos aqui hoje. Porque senão a nossa vida é leviana, não é? E isto, como tu vês, não tem nada de espiritual, mas tem muito de emocional. O que eu acredito depois é que o emocional é um caminho para chegar ao espiritual. Isto tem muito de emocional, tem muito da importância que é nós vincularmos e pertencermos. Então, para mim, é esse lugar que eu quero sempre cultivar e que eu quero sempre trazer, porque efetivamente isso para mim também é uma questão. Com a minha família, com as minhas pessoas, eu quero celebrar e eu quero fazer, porque efetivamente, se calhar em alguma parte da minha vida, eu não tive essa oportunidade. E hoje em dia, a minha vida é festa, não é? Eu passo a vida em festas. E esta é uma maneira de eu me sentir também que pertenço, sabes? E que acrescento valor à vida dos outros. E isso para mim é muito importante. É, mas é mesmo, o seu trabalho é de extrema importância. É o que você disse, a fazer as pessoas a se lembrar a razão de estarem todos ali reunidos. Por quê? Né? Uhum. É super interessante. Bem, quer dizer que você começou o curso 6, 7 anos atrás, virou uma sacerdotisa. Eu não acredito nisso de virar. Eu acho que casamentos, mas também dá cursos. Mas deixa-me só dizer-te isto que eu acho muito interessante. Eu acho, para as pessoas que nos ouvem e que se calhar podem sentir o mesmo, eu acho que não virei sacerdotisa. Eu acho que a sacerdotisa, ela vive em mim. Ela é que se apoderou de mim. Veio à tona, né? Ela apoderou-se de mim e disse: olha, agora não há hipótese. E eu tenho isso, sabes? Eu sinto muito isso às vezes, não é? Que é aquela coisa de me pôr à frente das pessoas e de falar e de trazer esta mensagem. E depois, sabes, é uma coisa muito interessante. Eu já respondo à tua pergunta, mas deixa-me trazer isto. Que há muitas pessoas que me perguntam qual é a minha religião. Qual é a minha religião? Porque eu faço estas cerimónias, não é? Então, qual é a religião? E eu lembro-me no primeiro funeral que fiz um funeral com um padre. O padre, a minha cliente não quis ferir suscetibilidades. Então, contratou o padre e contratou-me a mim para fazer. O padre fazia a dele e eu fazia a minha. E eu fui primeiro, o padre atrasou-se, era para ser primeiro, mas ele atrasou-se, e eu fui primeiro que ele, e ele, pelo visto, ainda ouviu aquilo que eu estava a dizer. E viu parte da cerimónia. E ele foi-lhe perguntar, ai, que bonito, foi muito bonita aquela cerimónia. Aquela senhora, mas qual é a religião dela? E ela disse, olha, acho que não tem religião, mas se for alguma é a religião do amor. E então é isto, não é? É trazer esta nova religião que toda a gente conhece. Muitas vezes as pessoas chegam ao pé de mim e dizem, mas a minha família é muito tradicional, é muito católica, e eles não vão gostar, e nananã. E eu estou-lhes sempre a dizer isto. Não há ninguém, mas ninguém,
que não reconheça a linguagem do amor. O amor, estes vínculos emocionais que nós temos uns com os outros, são perceptíveis a toda a gente. E é sem dúvida, um grande truque para mim, sabes? É que é este lugar que para mim é tão fácil e lógico e automático, não é? Que realmente sai daqui este dom e sai daqui esta perspectiva de esta mensagem tem que ser relembrada mais vezes, não é? Sim. Tem que ser partilhada mais vezes. Agora, eu não posso esquecer nunca do meu passado. E o meu passado, eu sou formada em ensino, eu sou professora de formação, eu fui professora primária de primeiro ciclo durante 10 anos. Eu estive em Angola, Moçambique e Macau durante 10 anos a ensinar. Também ensinei português como língua não materna, como língua estrangeira. Portanto, eu tenho um manancial dentro de mim desse lecionar, desse passar a mensagem ao outro. E é daí que nascem, respondendo agora à tua pergunta, é daí que nasce a minha conexão aos cursos e é esta minha vontade muito de partilhar, não é? De transmitir, de trazer. Se bem que, dependendo do curso, não é? Dependendo daquilo que estamos a falar, e agora pegando um bocadinho nas sacerdotisas, que é a minha formação para outras mulheres que querem também ser sacerdotisas, eu já acho que eu não ensino nada. Eu só acho que aqui é quase como, sabes, escavar dentro da mulher para que ela possa tirar a sacerdotisa que há nela. Não é? Para que esse arquétipo, para que essa força que vive na parte dela que está escondida, possa vir cá fora e possa ela depois explanar e abrir e dar-se ao processo. Portanto, sim, os cursos, não é? Eu sei que nesta sociedade onde nós estamos é muito importante a questão dos cursos e do ensinar. Eu não acredito tanto nesta questão particular das sacerdotisas, não acredito tanto em ensinar, acredito muito mais em explorar, escavar, percepcionar, dar oportunidades para isso. Mostrar ferramentas, né, para aquela própria... Exatamente. Também Sim. se descubra. É verdade, sim. Mas eu vou voltar atrás ainda, porque você falou, a gente comentou sobre religião. Essas cerimônias lembram muito cerimônias antigas celtas, ou xamânicas antigas, né? É Onde não engraçado, estás a trazer tinha ainda a religião, mas era uma celebração do xamã da tribo, do xamã da aldeia. Então, das coisas mais. Isto é polémico, não é? Para mim é muito polémico. Porque eu tenho uma coisa, um dos meus princípios, acho que é o meu princípio básico, ou aquele mais importante, chama-se liberdade. E a liberdade, a minha religião da liberdade, não me permite identificar nem dizer que o meu trabalho é isto ou aquilo. Então, claro que tem inspiração celta, claro que tem inspiração xamânica, claro que tem inspiração. Eu gosto de pôr as coisas assim. Tem uma inspiração, claro, e tem uma inspiração católica também. Eu não posso tirar nunca um catolicismo dentro de mim. Eu tenho uma avó, que é a minha avó paterna, que quando eu era pequena me obrigava a ir à missa. Ir à missa, rezar o terço. Aliás, eu sou batizada, primeira comunhão, profissão de fé. Eu tenho tudo por causa dela. Porque ela me pedia para eu fazer e eu fazia. E ela fazia-me os fatinhos, os fatos. Ainda hoje é uma pessoa muito espiritual. Aliás, eu acho que se eu herdei alguma coisa de alguém foi dela. Não é? Porque ela tem uma fé incrível. E eu também tenho uma fé muito grande. Se calhar não é a mesma coisa que ela, mas é muito grande. E mesmo a questão dos rituais, eu sempre vi a minha avó fazer rituais. Então, sim, esta questão das religiões, eu vou buscar um bocadinho a todo lado. Mas não me quero identificar com nenhuma. Porquê? Porque eu quero ser... Interessante isto, nunca tinha dito isto. Eu quero ser a sacerdotisa de toda a gente.
Eu não quero... que agora se dá a isso é universalista. Também pode ser, mas eu quero que um ateu venha ter comigo, tal e qual como um católico, tal e qual como um judeu, tal e qual como um budista, eu quero, ou pelo menos essa é a minha intenção, não é eu quero, não. A minha intenção é que a minha religião e a minha cerimónia toque o coração de todos. De todos. Essa é a minha intenção. Sim. E para isso as crenças religiosas ou espirituais não esbarrem com ninguém. E por isso é que eu acho que esta história do amor, não é? E trazer esta conexão vincular de todos nós é muito importante. Sim. E há muitas maneiras e muitas formas de fazer isto. E eu fujo um bocadinho aos fundamentalismos, sabes? Sim. Fujo um bocadinho a isso porque, na realidade, eu quero agradar a gregos e a troianos, é verdade, mas no fundo eu quero que toda a gente sinta. E esse sentimento não quero que esbarre com uma forma... Um rótulo, uma religião qualquer, não. Na verdade, o universalismo, esse movimento universalismo, é justamente das pessoas que não querem mais ter o rótulo de alguma religião. É livre para transitar dentro de vários lugares e não ser de lugar nenhum. Não é? Interessante isso. E aí você ensina mulheres, você ensina ou facilita esses processos, sim. Dá ferramentas. Eu acho que se tu também falasses com alguma das mulheres que aprendeu comigo, acho que ela te ia dizer isso. Que ela ia te dizer que, bem, a Kátia não me ensinou propriamente nada, mas mostrou-me muita coisa. Eu gosto muito mais de aprender pelo exemplo, ou a mim integra-se muito mais. Há um termo em PNL, em Programação Neurolinguística, que é a modelagem, que eu acredito muito, que nós aprendemos muito através do modelo. E eu pelo menos, a minha perspectiva e a minha maneira de estar nesta questão do ensino, da formação, é muito através do modelo, é muito através da modelagem. Claro que os rituais têm uma base, têm sabes, têm uma fórmula, claro que há isso tudo, mas isso só funciona se tu realmente tiveres dentro uma energia e um poder de transformar aquilo que está à tua volta. E as pessoas dizem muitas vezes, mas tu transformas a energia. Eu digo, pronto, é verdade, eu transformo, mas eu não faço isso com a magia, não, eu faço isto através das palavras. Você não quer dar esse nome. Talvez, porque eu não interpreto isso dessa forma, pelo menos não é a maneira como eu vejo isso. E eu acho que todos nós temos essa capacidade. Todos nós temos um sacerdote e uma sacerdotisa em nós. Tal e qual como temos um bocadinho de tudo o resto. Agora, cada um, claro, pode estabelecer ou pode ter uma relação mais próxima ou mais íntima com esse desejo e com essa forma de estar. No fundo, eu acredito sempre que eu fui um bocado raptada, não é? Tipo aquela coisa de sugada para o arquétipo e para a sacerdotisa, e que ela se apodera de mim, porque eu muitas vezes não me lembro do que é que digo, não me lembro, sabes? É energia que flui, não é? Eu também às vezes estou tão presente nas coisas que desligo completamente. E depois as pessoas no fim é que me dizem, mas disseste isto e fizeste aquilo, e eu, que giro. Pronto, há coisas que são mais intencionais do que outras, não é? Mas você sabe que esse trabalho que você está fazendo é pioneiro. Foi interessante estás-me a trazer isso agora, porque pioneiro. Há pouco tempo eu vou ao Brasil agora daqui a um mês, fazer um casamento, e a noiva perguntava-me exatamente isso, ela é brasileira, e ela perguntava-me, tu conheces alguém no Brasil que faça isso? Faça esse tipo de cerimónias que tu fazes? E eu disse-lhe, eu realmente não conheço ninguém. Como eu faço, eu conheço muitas celebrantes no Brasil, e conheço muitas celebrantes em Portugal, mas como eu faço, com a terra, com o fogo, com o ar, com os elementos, com este processo terapêutico, com este lugar de trazer amor, de trazer...
não conheço realmente ninguém que o faça. E, de certa forma, sim, mesmo na minha formação, isto nós sabemos, não é? Quando nós aprendemos também depois ajustamos um bocadinho a quem nós somos e o que é que queremos trazer. E mesmo na minha formação, fomos muitas, e a minha professora, a minha formadora, nem sei como é que lhe hei de chamar, ela própria diz que não há muita gente a fazer aquilo que eu faço. Mas lá está, eu acho que aqui é a tal história, não é? Eu tive a possibilidade, eu tenho a possibilidade financeira, de estrutura de vida, de maneira de estar, que construí, isto é importante, não é? Que construí, para poder viver agora desta forma e deste trabalho. Mas foi uma sorte, eu acho que não é sorte, é aquela coisa de é o meu caminho, é o meu projeto, não é? Eu sou uma mulher solteira, divorciada, não tenho filhos, portanto eu estou muito disponível, não é, para este lugar de poder-me dar ao trabalho, não é? Poder-me, quase que é como que estávamos a falar ainda há bocado do serviço, poder servir o outro através deste trabalho e de estar disponível também, de certa forma, para tudo aquilo que vem. Quer seja um trabalho interior, quer seja um trabalho mais exterior. Dizem que quando a gente nasce, tem uma missão, tem uma tarefa. Provavelmente você encontrou a sua. Ou uma delas, eu acredito que nós temos várias. E isso lhe dá prazer, lhe Eu dá não quero crescimento. desvalorizar 10 anos de professor em que eu ensinei. Uma das coisas que eu mais gosto Mas dá seguimento ao que você está fazendo agora, que te preparou para o que você está fazendo agora, né? Uma das coisas que eu mais gosto é a alfabetização. Hum. Então, não quero desprover 10 anos de alfabetização, onde eu contribuí tanto para a educação e para o crescimento de tanta gente, não é? Que agora são gente, porque isto já foi há uns anos, portanto eles já estão todos adultos. E não quero desprover, sabes? Ou então, e isto na área do trabalho, se for na vida pessoal, também não quero todas as pessoas que fui trabalhando e que fui tocando, não é? Com esta minha sensibilidade, ou mesmo com a minha brutidade, ao longo da minha vida, não é? De todo o caminho que fiz. Mas sim, eu acredito piamente, e aliás, essa é a minha bandeira, não é? Que isto é um caminho, que isto é, sem dúvida, um projeto de vida. Sim, e você fala nisso com... Como é que eu vou... Eu posso usar a palavra paixão, mas não é bem essa palavra. Entusiasmo, talvez. Não, entusiasmo também não é a palavra adequada, eu já lembro. Você fala com isso com uma intensidade. É, porque eu acredito mesmo nisto que eu estou a dizer, a cena é E essa. é bonito de se ver, e é um trabalho, como eu disse, de pioneiro. Você está abrindo caminho para que outros venham atrás e percorra. E não é para qualquer um, não é. É mesmo pessoas especiais. Foi o que me chamou a atenção quando vi sua página. Obrigada. Ela faz celebração de batizado e casamento. Isso é tão bonito. É mesmo. A celebrar, a dar a importância que essas cerimônias têm, porque as pessoas, é o que você falou a princípio, é tudo no automático, é tudo quase que uma vitrine para mostrar qualquer coisa, as pessoas se arrumam, mas vão lá sem dar a devida atenção para o que realmente está acontecendo ali. É verdade mesmo. E esse seu trabalho traz todo mundo dentro dessa cerimônia. Yeah. E Então, isso esse é o meu truque, não é? Como eu trago também uma coisa que é nova, toda a gente fica presa, não é? Ainda por cima, ela fala bem, ela fala ao coração, traz coisas novas e traz uma panóplia de instrumentos, que eu levo fogo, não é? Eu tenho um pitfire, tenho uma travessa de fogo, eu levo a água, eu levo, isto se não for na praia ou no rio, porque se for na praia ou no rio, vamos todos ao mar, vamos todos ao rio, não é? Eu tenho essa capacidade, não é? Como é tudo tão novidade, tenho isso também a meu favor.
como é tudo tão novidade, não é? As pessoas ficam presas, não é? Ficam completamente deslumbradas, muitas delas, mas acham que a gente está ali só a fazer teatro. O que também é o princípio do ritual, não é? O ritual Sim. tem muito desta questão do teatralizar ou de trazer aqui alguma parte mais de performance. Mas na realidade, se nós depois formos ver o conteúdo, e é isso é que me interessa, não é? E principalmente o conteúdo para a família, porque a mim não me interessa se o outro está a pensar que eu sou isto ou que o outro é aquilo, não me interessa nada. Aquilo que me interessa e aquilo que realmente eu me foco é que a família sinta a energia, que a família perceba este lugar do amor e do receber e de estar conectado a tudo, quer seja a Deus, quer seja ao espírito, aos guias, à energia da natureza que está à volta, porque normalmente as minhas cerimónias são sempre em volta de uma natureza. Eu sou uma privilegiada porque eu conheço sítios lindos, mágicos e trabalho com eles, portanto, eu trabalho muito com a energia do mar, a energia, por exemplo, uma das minhas guias, uma das minhas santas de eleição, vocês não dizem que é santas, mas Iemanjá trabalha comigo sempre, é uma abençoada para mim, cada vez que eu vou ao mar, faço-lhe um rezo, porque ela é realmente muito importante para mim. E eu trabalho com esta energia, não é? Com estes lugares mágicos onde há sempre muito uma potência de transformação mesmo muito grande. E para mim isso é muito importante, não é? Impactar os outros, mas que para que eles sintam o quão nós também pertencemos aos lugares onde estamos. Sim. E isso é outra questão tem muito a ver e isso é o meu trabalho também é muito importante. Eu raramente faço o meu trabalho dentro de salas. Eu faço o meu trabalho na natureza. E eu acho que só o facto de nós relembrarmos o outro ser humano que está ali, do que é que está ali a fazer e o que é que está à volta dele, e o poder que tem a água de transformar, de limpar, de purificar, o fogo de alquimizar, o ar de trazer o poder do raciocínio, e trazer também algum ponto mais inebriante, e a terra de nos sustentar e de nos nutrir. Eu só de trazer este pensamento e esta maneira de estar, a pessoa já muda logo o seu chip. Pois é. Quantas e quantas vezes eu não quero trazer o silêncio? Que tu sabes que não há silêncio, não é? O silêncio não existe. O silêncio é uma quimera, é um sonho, é algo que nós inventámos porque precisávamos de algo de antagónico ao ruído. Mas ouvir o pássaro, ouvir a cascata, ouvir o mar, não é? Esta coisa de nos podermos pausar. Há pessoas, famílias, noivos, que me pedem, por favor, vamos fazer silêncio. Para percebermos o quão o silêncio é importante. Então, sabes, é trazer estes lugares que nos são desconhecidos em termos de vivências, para rituais, para lugares onde é efetivamente mais necessário, onde é importante haver essa reflexão, haver esse ponto de equilíbrio, não é? De trazer esse ponto de equilíbrio. Fantástico. Eu estou de queixo ido. Pois, normalmente é assim. Não, eu já ouvi falar de pessoas que celebram, por exemplo, na Umbanda. Sim. A Mãe de Santo celebra um casal que é dali do meio, não é um casal de fora que vai lá. Mas você é universalista Sim. e... Por favor, não uses rótulos comigo, mas sim. Não é um rótulo, Eu uma uso, condição, olha, né, de transitar por todos os meios sem ter rótulo nenhum. Eu gosto muito de falar no Ubanda, porque o Ubanda, eu nunca fui ainda à União do Reino, mas estou ansiosa para ir. Mas ainda não senti o chamado, mas hei de ir, entretanto.
Mas é muito interessante, porque toda a gente diz que eu muitas vezes com o meu turbante, e se eu estiver toda vestida de branco, que pareço uma mãe de santo. Então há até o meu professor de xamanismo, que me ensinou muito sobre xamanismo, ele fala que eu pareço Dona Maria. Eu não sei se sabes quem é Dona Maria, mas Acho que é uma entidade que é dos pretos velhos. É algures. Eu também não conheço bem. Mas é muito interessante para mim isto, e eu trazer isto aqui, que é para perceberem exatamente o meu trabalho, que é, para mim, o importante no meu trabalho não é se eu trago a Dona Maria, o Preto Velho, o Buda, a Nossa Senhora, ou qualquer outro arquétipo. O importante para mim é a história que o casal traz, que a família traz e daquilo que eles querem celebrar. E para mim, como tu deves calcular, o que me interessa é o significado dessa pessoa, dessa imagem, dessa entidade, O que me interessa a mim, e agora estou-me a lembrar, por exemplo, de uma família que quis batizar a filha e que queriam muito pôr Nossa Senhora nesse batismo. Porque Nossa Senhora, para a miúda, adorava ir a uma santa que estava escondida lá numa parte do jardim onde nós fizemos a cerimónia, e adorava ir brincar lá com a santinha. E o que é o arquétipo de Maria? É a mãe, é o amor incondicional, é o maior amor abnegado que nós temos. Mesmo. E claro que eu não me importei de trazer Nossa Senhora. E falei dela e falámos. Aliás, o batizado foi em frente à imagem de Nossa Senhora. E para mim é isto. Dentro de que, claro, dos meus limites e dos arquétipos, do simbolismo que cada arquétipo traz, acho que se me pedissem para fazer de Satanás, eu não faria. Percebes? Acho que não. Mas não sei, se calhar, dentro do contexto, mas mesmo quando me pedem para trazer Iemanjá, a Kuan Yin, eu vivi muitos anos na China, portanto tenho uma ligação à Kuan Yin, à deusa da misericórdia chinesa, que é uma deusa incrível, ainda há pouco tempo também usei num ritual. Esses arquétipos a mim e a todos nós são aqueles que trabalham connosco. Porquê? Porque estes rituais são muito trabalhar ao nível do inconsciente. Nós, no consciente, eu gosto muito de explicar isto porque é uma coisa tão fácil de perceber se eu explicar assim. O Carl Jung dizia lá na sua teoria, Carl Jung, que é seguidor de Freud, da sua psicologia junguiana, ele fala muito do poder do inconsciente e que todos os nossos processos enquanto seres humanos, que nós fazemos através do nosso inconsciente e não do nosso consciente. Então, no nosso consciente isto é uma caneta. Mas se eu te disser que esta caneta foi dada no meu 30º aniversário pela minha mãe, ela deixa de ser uma caneta e passa a ser um símbolo. Mãe, do meu 30º aniversário, do amor que ela tem por mim, do amor que eu tenho por ela. E aquilo que nos interessa trabalhar dentro dos rituais é este símbolo, porque é o nosso inconsciente que percebe e consegue captar os símbolos da nossa vida. Então, o que é que interessa trabalhar num ritual? É exatamente esta questão simbólica. Trazer a Iemanjá, ou trazer a Dona Maria, ou trazer a Nossa Senhora, sabes? O que interessa é aquilo que eles simbolizam para nós. E que esses arquétipos nos ajudem a fazer o processo de evolução que nós estamos a fazer quando estamos, ou quando casamos, ou quando batizamos um filho, ou quando... Porque qual é o processo que nós fazemos quando batizamos um filho, por exemplo? Que nunca ninguém pensa. É que há uma reorganização familiar quando nasce uma criança. Porque, na realidade, num casamento, há duas pessoas. Eu costumo dizer que há três. Pessoas não, mas entidades. O casal e a terceira, que é a relação. Portanto, isto não é 1 mais 1 dá 1. Não, 1 mais 1 dá 3. Porque é a individualidade de cada um deles e depois a relação. E depois, quando vem uma criança, o que é que acontece? Acrescenta 4. Mas já não acrescenta 4, porque vai haver mais relações entre eles. Então, há uma reorganização familiar, sistemática, sistémica, não é? Eu também trabalho muito com constelações familiares, sistémica nesta família. Então, a mulher e o homem, o pai e a mãe, não é? Que eram antes do bebê nascer, não são iguais depois do bebê nascer. A família não é igual.
Então é um bocado este processo que eu levo o casal, que eu levo as pessoas a pensarem: o que é que mudou? Porquê é que mudou? O que é que está melhor? O que é que está pior? O que é que não queres mais na tua vida? O que é que tu queres alimentar na tua vida a seguir? Não é? O que é que tu queres construir? Então, eu gosto muito de levar as pessoas a pensar sobre isto. E isto surgiu como? Porque há uns anos, logo no início do meu trabalho, eu perguntei a umas, eram umas noivas, era um casal, era um casal de mulheres, e perguntei-lhes: porquê é que vocês querem casar? E sabes, eles não sabiam responder. Nunca pensei nisso. E começaram a falar das legalidades e das coisas assim mais mundanas, não é? E eu pensei assim: bem, estas mulheres contrataram. Portanto, se me contrataram, não é de certeza só por causa disso. Há aqui mais qualquer coisa. E comecei a explorar com elas. E a verdade é que fui explorando, e só este ano, agora em 2026, os meus casais de 2026, o ano passado também, mas este ano, em 2026, é que eu assumi os meus rituais como processos terapêuticos, como processos mesmo de reflexão, de introspecção e de realmente haver aqui um lugar de podermos olhar para as nossas feridas, para o nosso sistema familiar, podermos olhar para aquilo que estamos a deixar e para aquilo que queremos construir e focar nisso, não é? O ritual ajuda depois muito nisso, não é? A focar no principal, naquilo que queremos atingir, através da intenção. Então, no fundo, fui construindo isto aos poucos e poucos e fui trazendo estes lugares que também, no fundo, também sou eu própria, não é? À medida que eu também me vou formando, também vou trazendo cada vez mais profundidade e, isso é muito interessante, leveza ao processo. Porque eu quero que o processo seja profundo e que seja impactante, mas ao mesmo tempo não quero que deixe de ser uma festa. Não quero que deixe de ser, sabes, uma alegria, uma expansão. Eu costumo dizer... Uma celebração, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que aquilo é assim, começa assim, não é? Começa na parte da introspecção e depois a coisa vai levantando voo e no fim acaba sempre em celebração e um grande salva de palmas, ou música, ou festa, ou abraços, ou é sempre um grande apogeu. Eu, pelo menos, a mim faz mesmo muito sentido que seja assim. É fantástico o seu trabalho. Mesmo fantástico. Obrigada, obrigada. E espero que você forme mais sacerdotisas, que continue abrindo esse caminho dentro dessa trajetória, porque é bonito. É mesmo. É como você falou, não é só a cerimônia, é um trabalho terapêutico. Não é? Não é só ir lá e fazer a cerimônia. Há mais, há o motivo porque as pessoas estão ali, há o motivo porque os dois se encontraram, porque estão batizando uma criança. Sem dúvida. Né? Seja bem-vindo de uma criança, não é só. E é fantástico saber que existe pessoas como você e que está fazendo esse trabalho tão bonito. Obrigada, muito obrigada. Nesse mundo que está lá fora, encontrar uma pessoa como você é ouro. Obrigada. É É mesmo. verdade. Que lembra as pessoas que os encontros são feitos de amor, de amizade, de companheirismo, e você traz isso tudo dentro de uma cerimônia. É muito bonito, sim. O que hoje em dia as religiões já não foca tanto, Também sabes, eu infelizmente. acho que a massificação tem muito essa questão. Esta questão mais económica também. E essa é uma luta interna que eu vivo. Eu às vezes pergunto-me, eu quero que sempre fazer mais trabalho, não é? Eu tenho eu estou a crescer aos poucos, muito devagarinho, não estou a crescer assim muito, eu estou a crescer assim muito devagarinho. E às vezes eu pergunto-me, porque eu quero mais trabalho, não é? E pergunto-me se eu alguma vez gostaria de massificar isto. E às vezes a questão da massificação, sabes, traz-me essa questão de
quando massificas, tu perdes a personalização, tu perdes a capacidade de, sabes, empática. Quantas e quantas vezes eu não choro numa cerimónia? Aliás, ainda na última, vinha a noiva a entrar e eu já chorava, ela chegou ao pé de mim, porque eu queria uma ligação e uma empatia tão grande com eles, não é? Porque eu entro dentro das histórias. Eu entro dentro das famílias. E eu digo sempre isto, obrigada por me deixarem entrar, é um privilégio incrível. É quase como se eu vivesse muito de parte da minha vida através deles, não é? E é realmente muito impactante na minha vida, na minha perspectiva, viver isto com eles. E a massificação não permite isso. E tu sabes que através da história foi muito importante massificar, foi muito importante trazer. Só que o que é que acontece? Acontece aquilo que está a acontecer hoje, não é? Temos pessoas completamente desconectadas de um dos corpos principais. Os corpos principais, eu não acredito em corpos principais, eu acredito em 4 corpos: emocional, espiritual, físico e mental. Mas estamos completamente desconectados do emocional, que já é muito importante e que a gente já se esquece, e do espiritual. Então, esta questão, para mim, tem muito a ver com religar a religião, até quer dizer mesmo religar, não é? Religar as pessoas a esses 2 lugares. Sendo que, para mim, o primordial é a emoção, porque depois é aquilo que proporciona ir à parte espiritual. Não consigo conceber uma pessoa espiritual que não tenha um corpo emocional bastante bem trabalhado e bastante coeso e consciente. É um processo. Dúvida, sem dúvida. É um processo, e as pessoas hoje em dia estão buscando esse religar. Sim, está Não sabe por onde, nem como. É verdade, é verdade. Tem um chamado, mas é cético ou é religioso demais, mas entende que onde está e o que está fazendo já não condiz com o que está dentro e não sabe como externar, e é essa coisa toda. E, com certeza, tudo é uma frequência, porque nós somos energia. É o que diz a física quântica. Não é? E essa frequência, há pessoas que estão nessa frequência que você entrou, mas não sabe nem por onde começar, o que fazer, como é que faz, como é que eu vou buscar dentro de mim, ou quais são os passos que se tem que dar para encontrar este caminho também. Verdade. É mesmo E verdade. há mais sacerdotisas dentro de outras mulheres por aí querendo aflorar e não sabe como nem o que fazer. É verdade, sem dúvida. E você já está no caminho. Num deles, não é? Não sei, esta coisa de nós não sabemos sequer qual é o caminho, ou se é o caminho. Mas Opa, agora estou. dentro da sua trajetória, não é? Você Sim, já sim, sabe sim, do que é sim. que está falando. E eu não sei se vou continuar aqui. Até então, Na realidade, ninguém sabe. E essa às vezes é a minha questão, que é, calma, podemos ir vivendo isto só a pouco e pouco, à medida que os desafios vão começando ou vão aparecendo e a gente vai se conectando. Mas sim, eu acho que e agora vou-te dizer uma coisa, há bocado estavas a dizer, mas esta é uma grande paixão minha. Eu vivo isto. Aliás, toda a gente me pergunta, mas qual é o truque das tuas cerimónias? E eu digo sempre, é porque eu acredito nisto piamente. Eu acredito piamente no meu trabalho ritualístico. E os rituais são para mim, embora eu, Casa de Ferreira Espeto de Pau, tenha muitas resistências em ritualizar para mim, mas às vezes até ponho os meus amigos, por favor, façam um bom ritual. Eu estou a precisar. Que é, eu acredito piamente na religião do amor, eu acredito piamente que nós temos que olhar para dentro, eu acredito piamente que nós temos que olhar para o nosso sistema familiar. E, aliás, eu nunca faria uma coisa destas se eu não fizesse isso primeiro comigo. Eu tive uma revelação familiar a partir do momento em que eu comecei a fazer este trabalho. A minha família, de parte da minha mãe e da parte do meu pai,
eu tive a minha perspectiva da minha família e a maneira como eles me veem e como eu os vejo a eles mudou radicalmente. Acredito. Porque eu não quis nunca A terapia começou nas redes, com a sua família. no Instagram ou no Facebook, a falar de amor e a falar de empatia e de compaixão, se eu depois não o praticasse isso com eles, ou com os meus amigos, ou com... E isso para mim é uma coisa primordial, sabes? É esta coisa da integridade, nós já falámos sobre isto aqui. E esse é o segredo, é porque eu sou mesmo muito apaixonada por isto e eu acredito piamente naquilo que eu estou aqui a dizer. E isso, lá está, tem energia, tem potência, tem coragem também, e tem bravura, mas tem também um lugar, sabes, de delicadeza e de fragilidade e de vulnerabilidade da minha parte, porque isto também vem de um lugar que eu acho que é muito bonito, que é, eu sou filha de pais separados, sabes? Eu sou caranguejo com filha de pais separados, imagina como não é para mim. Eu tenho 45 anos e vivo sozinha, como a cadela. Sabes, no fundo, estas famílias e poder viver através delas é quase como se eu pudesse também colmatar muito do meu trauma, muito deste lugar frágil e débil da fantasia, que é uma fantasia, não é? E eu trago isto sempre muito para o meu trabalho e para os meus clientes, da fantasia que nós criamos, dos preconceitos e do pré-definido pela sociedade do que é bom e o que é mau, e o que é uma família, como deve ser e o que é que não é. E até te posso trazer aqui já outra questão que eu acho incrível, que é, eu faço muitos segundos casamentos, já com filhos de outros casamentos. Tu imagina, não é? O que é alguém chegar perto de mim e dizer-me, eu não tenho direito a casar com esta pessoa porque eu já casei a primeira vez. Sabes? Porque na Igreja Católica isso não é possível. E eu digo, mas quem é que disse isso? A quem é que tu estás a dar autoridade para estares a dizer uma coisa para estar a dizer uma coisa dessas? Tu podes casar quantas vezes tu quiseres na tua vida. E celebrar isso. Claro! E também cair na falácia do amor para sempre. Isso é uma das minhas batalhas. E principalmente porque me divorciei e amo perdidamente a pessoa com quem estive, porque é meu amigo, é meu cúmplice, e eu não quero nunca deitar fora aqueles 14 anos que nós vivemos juntos porque foram muito importantes para mim. E é esta coisa de as relações, elas são para sempre até que duram. E tudo tem um ciclo na vida. E temos Como que dizia o poeta, que ciclo, seja eterno enquanto dure. exatamente. E temos que perceber que esses ciclos têm um princípio, meio e fim. Às vezes o fim é a morte, mas outras vezes não é. Então, haver esta parte da integração, desta nova forma de ver a família, desta nova forma de nós vermos a relação, quebrar com o padrão do patriarcado, em como que temos que viver com aquela pessoa para o resto da vida, mesmo que seja para amargurar, mesmo que seja para sofrer, mesmo que seja para deixarmos de respirar, quase. É quebrar com isso, é quebrar com esse lugar. Porquê? Porque eu percebi na minha própria vida que isso é mentira. Então vamos trazer verdade, vamos trazer autenticidade, vamos falar das coisas tal e qual como elas são e trazer, claro, eu tenho sorte, ou o prazer, ou o privilégio de ter uma boa relação com o meu ex-marido. Mas mesmo que não tivesse, eu não ia deixar de acreditar naquilo que acredito, que é o amor, as relações são bonitas até que duram. Depois, quando deixam... É como com os amigos, não é? Há fases da nossa vida em que nos faz muito sentido ter aqueles amigos, mas depois, por alguma razão, eles deixam de fazer A vida muda de rota, de ninguém, rumo. não é, eu não deixei de amar aquela pessoa, de gostar daquela pessoa. Simplesmente a minha vida e a minha energia e os meus interesses e a minha localização geográfica deixou de ser aquela. Então, isto é muito... e é isto que eu falo no meu trabalho. Os rituais, eles marcam o tempo e o espaço. Eles marcam a transformação. E esta transformação de nós, seres humanos, é que nós não queremos ver, porque estamos no automático, não é? E nós não a queremos ver. Mas temos que a ver. Porque é através dela que nós nos sentimos mais íntegros, que nós nos sentimos mais seres humanos e mais conectados à natureza. Porque isso é uma das coisas que eu trago sempre, não é? Já viste a maneira como a natureza se transforma? Sem dó nem piedade. Vem uma tempestade, vêm os fogos, vem
umas marés. Há um dizer que é assim: Deus perdoa sempre, o ser humano, às vezes, a natureza, nunca. Nunca. É mesmo. É muito bonito esse ditado. Vou usar. Mas é verdade, porque as pessoas olham para o céu, ai, Deus me perdoe. Não vem resposta nenhuma de lá, mas já perdoou. Yeah. O ser humano, às vezes, quando é conveniente, perdoar um ao outro. Yeah. Mas a natureza Não perdoa. não perdoa nada. Não tem nem sequer. Há uma crueldade na natureza que eu acho que é muito importante nós também termos noção de que ela é necessária. Mas eu não quero estar aqui. Se começas-me a pôr a falar, eu falo aqui. A ideia é mais ou menos essa, embora a gente, se faz um vídeo muito longo, as pessoas cansam, né? É verdade. Eu prefiro fazer 2 vídeos consigo e a gente continuar nessa linha, porque é esse tipo de bate-papo que é o canal. Obrigada. É para pessoas humanas, entende? Uhum. E para a busca dessa humanidade em nós, porque se perdeu. Perdeu-se. Eu não Então, sei se terapêutico que perdeu. é essa Eu busca? não sei se perdeu, se estamos um pouco mais esquecidos do que. Porque eu acho que no fundo, e das pessoas com quem eu falo e das pessoas com quem eu me dou, eu também vivo numa bolha, não é? Mas não há ninguém que não reconheça esta linguagem, não é? E eu não estou a falar da espiritualidade, estou a falar da imutabilidade. Não é? Não há ninguém que não reconheça esta linguagem. Pode ser mais espiritual ou mais pragmático, mas toda a gente se ressoa com ela. Então, eu acho que aqui é esta coisa de cada um de nós fazer o nosso trabalho. E depois vamos impactando os outros a bocadinho, passinho a passinho, não é? Porque as coisas irão ter o seu lugar, irão ter o seu caminho. É uma ponte. É Exatamente. um tijolinho, cada um de nós vai trazendo um tijolinho para construir essa ponte. Exatamente. Aonde ela vai dar, sabe-se lá, contanto que seja um lugar melhor, ou dentro de nós, ou com o conjunto, não é? A busca sempre é essa. Sem dúvida. Ou eu encontrar um lugar melhor dentro de mim, ou juntar a minha tribo e celebrarmos todos, não é? Uhum. O fato de ser humano, e com toda a grandeza e a estranheza que é ser humano, não é? Mas celebrar sempre. Sempre. Por isso me chamou tanto a atenção o seu trabalho, por isso eu devo confessar que me deu uma certa alegria, um frenesi cá dentro, sabe? De encontrar uma pessoa que está celebrando, que está trazendo essa ritualística, não sei se é esse o nome certo a se dizer, mas celebrar esse encontro, não dar uma festa, que é totalmente diferente. Uma Já faz celebração. parte. Depois da minha celebração começa a festa. Mas as pessoas vão, muitas vezes, eu tenho que dar uma festa do meu casamento, ou não, eu tenho que celebrar o meu casamento. É dar à palavra o sentido exato que ela tem, entende? Entendo perfeitamente. E você está fazendo isso, e é pioneira, como eu já disse, não vou ficar me repetindo, e eu quero celebrar a sua existência, Obrigada. celebrar o seu trabalho e que você continue e forme mais pessoas, que é o que você disse. O Brasil, em termos religiosos, espiritualistas e afins, não tem uma pessoa como você, universalista. É assim, que eu conheça, eu também na Eu realidade. conheço pessoas na Umbanda, eu conheço pessoas no Mas nós não conhecemos kardecismo, toda a gente. Eu mas acredito que há de dentro. haver alguém que vem aí a dizer: eu também estou aqui. Não, não, porque normalmente são de tribos fechadas.
O kardecismo, a umbanda, o xamanismo, é aquele grupo fechado, e você transita por esses grupos Todos, todos, sim, eu trago um bocadinho de todos, sim. entende? Sem barreiras, sem preconceitos, sem rótulos. Muito pelo contrário, posso partilhar aqui contigo que um dos meus grandes, grandes sonhos nos últimos 2, 3 anos, e que eu um dia tenho a certeza que vou conquistar, é fazer uma celebração, uma missa ou alguma coisa assim, em que estejamos vários representantes das várias religiões. Um católico, um budista, um ortodoxo, sabes, eu, um índio, sabes? E neste sentido de ser, é quase como ir a Roma, eu tenho este sonho, não é? De ir a Roma ver o Papa, não. É ir ver todas as religiões. Eu acredito muito na música do John Lennon, sabes? Imagine a world. Yeah. E isso para mim é o meu maior sonho. É que um dia nós, a religião ou a espiritualidade não nos separe. Ou as nossas crenças políticas. Yeah. E que nós nos relembremos apenas de onde é que nós vimos. Que é da barriga da nossa mãe e dessa humanidade. É sobre isso. Porque isto é sobre isso, exatamente. Isto é mesmo sobre isso. A nossa vida é feita dessa pequena humanidade e desse lugar. Olha, temos que celebrar. Este lugar, é que este lugar é um lugar muito íntimo e que muita gente não ouve, não vê e não quer ver, porque é um lugar de dor, não é? E principalmente nas gerações mais passadas, as mães sofreram muito. Uhum. E eu acho que felizmente isso está a mudar um bocadinho agora, mas esse lugar de dor e de trauma realmente separa-nos muito. E eu, na realidade, o que quero é juntar, não é? E é trazer, é conectar, não é? Eu qualquer dia vou fazer essa celebração e acho que era muito bonito poder fazê-la. Eu quero ser convidada. Para que toda a gente pudesse efetivamente celebrar, não é? Celebrar a vida, celebrar as uniões e a religião unida. Yeah. Você sabe, quando eu comecei o canal, eu voltei a ter as memórias de infância, de quando a gente é criança e quer mudar o mundo, Uhum. quer Yeah. juntar todo mundo, quer que as pessoas façam terapia, vá curar sua cabeça, vá se encontrar, faz o caminho de volta para dentro. Né? Não se preocupe com a imagem, não se preocupe com o que os outros vão pensar, nada disso tem importância quando você se conhece. Papapá. E o canal foi aberto mais ou menos nesse sentido. Olha, está aí um lugar que talvez eu possa fazer, que é juntar todo mundo. Está a acontecer, não é? Eu penso que sim, eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte. Yeah. Mas voltei a sonhar como quando criança, que a gente, quando é criança, quer mudar o mundo, porque ouvia John Lennon, porque ouvia outras músicas que falavam de um lugar melhor, né? Uhum. Hoje em dia, a vida levou essa grande massa para outro lugar, então o que você também está fazendo é esse trabalho de levar, abrir caminhos para ir para Roma, e não vamos ver o Papa. Não vamos ver o Papa, não. Não vamos. Olha, por mim eu ficava aqui, Sim, por mim também. gente conversando, e foi um prazer conhecer. Eu quero que você volte mais vezes, Obrigada. com o mesmo assunto ou com outro assunto que você queira Não, falar. podia ser este, porque este nunca mais Esse acaba. não acaba. Começa a contar histórias. Se eu começo aqui a driblar aqui no meio
Eu nunca mais saio daqui, porque eu gosto de falar, eu gosto de partilhar, então há muita coisa para dizer, muita coisa, isto é só um cheirinho mesmo. Sim, para as pessoas a darem a conhecer seu trabalho, e quem quiser fazer uma cerimônia, quem quiser celebrar de uma forma original, diferente, tem você, e não sei se você está dando curso, se ainda tem Agora, curso neste momento, não. aberto. Agora vai entrar o verão, eu vou entrar em modo de trabalho, rituais, rituais, rituais. Mas provavelmente no inverno depois há de haver um lugar, sim, de cursos. O que há agora e que eu vou lançar, entretanto, é mentorias. Então é uma para uma. Então, se as mulheres quiserem aprender, contactem-me e através de sessões online e depois de algumas presenciais, vamos fazer uma para uma. Ok. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as suas redes sociais, para quem tiver alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, ou quiser entrar em contato para uma cerimônia, para um batizado, para um divórcio. Quem sabe, Também pode ser exatamente. celebrado para muitas mulheres. Eu ritualizei muito o meu divórcio, nós fizemos para aí uns 4 ou 5 rituais de Não divórcio. é? E quem quiser entrar em contato, vai estar aí suas redes sociais. Eu agradeço imenso a sua participação. Eu quero conversar consigo ainda sobre esse sonho do John Lennon, porque faz, quem sabe, duas sonhando já faz um sonho um pouquinho maior. E se você tiver alguma coisa a dizer, olha, mais Eu quero alguma agradecer esse teu serviço também, não é? Porque também dás voz a esta gente toda que está aqui um bocadinho mais nos bastidores e trazes assim mais para a ribalta e a potenciar, não é? Que mais gente chegue a si mesma, mas através do teu trabalho e do teu serviço. Portanto, quero agradecer assim muito, porque também é através de ti que que eu me vejo e que eu também posso divulgar parte do meu trabalho. Portanto, tenho muito, muito a agradecer. Eu é que agradeço imenso mesmo. E vamos celebrar a sua existência, Bora, vamos, o seu trabalho. a nossa. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, toca no sininho, faça um comentário, faça com que a plataforma entenda que a gente é relevante e tem que celebrar. Ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. Muito obrigada.